Olá, seja muito bem-vindo ao Tela 1. Eu sou Gabriela de Lara e no programa de hoje você vai conferir algumas produções dos alunos aqui da UP sobre inclusão. No nosso primeiro vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as pessoas que precisaram deixar os seus países de origem para começar uma nova vida aqui no Brasil, depois de enfrentar a guerra e a destruição. Os refugiados chegam ao nosso país trazendo um pedacinho da sua cultura, como uma forma de se manter e de se reinserir no mercado de trabalho. A guerra na Síria completou 6 anos e já matou ao menos 400 mil pessoas. Diariamente, muitos fogem da fome, da guerra, de perseguições políticas e religiosas e desembarcam em Curitiba dispostos a começar uma nova vida. Todas as bombas estão chegando do nosso lado e a gente está vivendo os ISIS na nossa rua, bombas, pessoas mortas, assim, porque tinha sono de continuar meu curso e não consegui continuar lá porque caiu uma bomba na minha faculdade. Milad Deb, Lúcia Loxka e Uau Alzain vieram para a capital paranaense carregando um sonho: reescrever uma nova história. Milad Deb veio para o Brasil com a família após tentar apoio em vários países europeus. O Brasil foi onde sentiu as portas abertas. O que ficou foi apenas a saudade. Tenho saudade no meu país. Quando eu imagino o meu país, eu imagino ela antes de guerra, porque eu tenho saudade, mas o meu cidade aqui está muito ruim. A guerra que desde 2011 assola a Síria obrigou milhões de refugiados a fugirem do país para tentar uma nova vida a milhares de quilômetros de casa. Entre os refugiados que buscaram Curitiba como novo lar, muitos trouxeram na mala a habilidade de preparar pratos típicos do Oriente Médio. Um engenheiro de computação deixou a Síria no final de 2012 e a falta de trabalho o obrigou a vir ao Brasil e mudar completamente de profissão. Eu pensei que eu vou vir para o Brasil. Eu nem conhece, sabe? Só no time de futebol eu conheço o Brasil. Que eu vi muitos restaurantes aqui, não achei que tem aquele sabor do Síria, sabe? Ou no Líbano. Não tem esse tipo de comida na outro restaurante. É o mesmo sabor. Marcos Calisto é coordenador de uma ONG que acolhe esses refugiados e, com a ajuda de voluntários, dão aulas de português, auxiliam na alimentação, prestam assistência social e tentam encontrar um lugar para que essas pessoas possam sobreviver. Então hoje o nosso trabalho se centraliza em dar estrutura de acolhimento. Na acolhida você já tem que ter a infraestrutura logística para isso. Então nós corremos para voluntários, para moradia, para alimento. A área mais difícil pela crise brasileira junto é a inclusão profissional. Lúcia veio para Curitiba fugindo da guerra, para continuar a realizar o seu sonho, terminar a faculdade de arquitetura. Estava em casa, estava eu e a minha irmã e começou assim a guerra. Os rebeldes, digamos assim, estão passando no tal rua, no tal prédio, no tal... É minha rua, é meu prédio, é meu lugar, meu bairro. Porque eu puxei as sofás, levantei a sofá em pé e puxei para a porta, para ninguém entrar. Estão perto. O que a gente está fazendo aqui? Além de encarar os desafios de encontrar uma nova cultura, esses refugiados sofrem com a saudade de tudo que deixaram para trás. Mas com coragem, eles encontraram o que vieram procurar aqui: a paz, ou em árabe, salam. A vida é bem legal. Temos que aproveitar todos os momentos, fazer tudo o que a gente pode fazer e ajudar os outros que não conseguem realizar os sonhos deles. Fica forte, não desiste, ajuda os outros, porque sempre quando você ajuda os outros, Deus vai ajudar você. Que lindo! Muito lindo! Obrigada. Um talento incrível! E falando em refugiados, uma das grandes dificuldades é o idioma. Aprender o português não é nada fácil, ainda mais fazer amizades utilizando a nova língua.
Vamos conhecer quem são as pessoas aqui em Curitiba que trabalham para reinserir os refugiados. Antes de guerra, a Síria é muito valorizada. Tem muitas coisas boas, muitas coisas que você não... Se você vai morar lá, você não quer sair. Quando o Estado Islâmico entrou na cidade, a gente decidiu para sair. Porque não tinha caminhos abertos, e não faltou comida e faltou eletricidade. Daí vimos que não dá para viver demais, então decidimos sair. Meu futuro que eu planejava era bom, era para ser bom, que era para seguir a carreira do meu pai, porque eu fazia agronomia, como ele é agrônomo, tinha a empresa dele, era para ser bom. Mas quando começou a guerra, chegou o Estado Islâmico, já quase acabou com isso, entendeu? Aí eu tentei buscar uma possibilidade melhor de vida. A primeira viagem que eu fiz na minha vida é aqui no Brasil, que eu nunca fui a outro lugar. Não. Aconteceu o terremoto no Haiti e o governo do Brasil, sendo sensível à realidade do Haiti, então convidou os haitianos vítimas do terremoto a virem aqui no Brasil. Os haitianos não têm um estatuto refugiado, nós temos um estatuto, um visto humanitário. Por isso, nosso procedimento é diferente dos outros povos do outro país, porque nós temos um visto humanitário como imigrante, como todos os imigrantes. Também é uma escolha como um cidadão que tem o direito de escolher, de viver aonde que ele quiser. Na verdade, no nosso tempo não tem muita opção, então tem só o Brasil. Naquela época, os outros países não abriram uma porta para os refugiados. Daí não tinha outra opção na nossa frente para escolher. Só o Brasil que abre a porta para os sírios. Daí, essa é a única opção que você tem para fugir. Sempre ouvia falar que o Brasil é um país desenvolvido, que tem situação bom. Com certeza era a opção melhor do que ficar no meu país. Então, ficar num país que tem guerra, qualquer opção que vai aparecer seja melhor. A gente só queria um lugar seguro para viver, que deu para nós uma possibilidade de começar ou reconstruir nossa vida aqui. Só um lugar seguro. Quando cheguei, ainda as pessoas não tinha muitos refugiados aqui no Brasil. Quando cheguei tinha pouco. Aí as pessoas ainda começaram me tratar como coisa interessante, que eles não têm ideia. Eu acho que se eu não fosse padre, talvez eu seria tratado de outra forma. Por ser padre, parece que eu não sofro muito. Mas a pessoa que não tem um título, uma profissão, talvez que protege, que leva a pessoa a vê-la de outra forma, talvez sofre. Nós somos mais ou menos uma criança perdida num país grande, sabe? É complicado, especialmente no começo, mas agora melhorou bem. Mas hoje no dia, quando eu pareço mais como brasileiro, que tenho mais tempo aqui no Brasil, eles já não sentem aquela novidade que eu tenho, entendeu? Eles sentem que eu sou que nem qualquer brasileiro que me trata normal. Os sírios podem ajudar os brasileiros e eles podem trabalhar e fazer parte da economia do país. O governo só abriu a porta do país, mas para fazer outra você tem que se virar. Para poder chegar aonde que eu sonhava todos os dias, eu sonho todas as vezes a música.
gente tem vontade de voltar e reconstruir lá. Mas sempre quando você vive em um lugar, tem que pensar agora, nesse momento. Depois, no futuro, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, nesse momento, estamos aqui. Obrigado. Você pratica atividades físicas? Para muitas pessoas, a deficiência deixa de ser uma limitação e passa a ser um incentivo para continuar a carreira no esporte. Agora você vai conhecer um time de vôlei paralímpico que viu no esporte um caminho para a inclusão. O vôlei paralímpico é uma modalidade de vôlei que proporciona a participação de pessoas com deficiência na prática do esporte. Diante da minha deficiência, a amputação dos membros inferiores, conhecendo esse esporte, eu comecei a conviver com os outros deficientes e comecei a me aceitar mais, O time da Uniléu já participou de 13 campeonatos de vôlei sentado no Brasil, ganhando em 2014 o Campeonato Brasileiro de Voleibol Paralímpico. Em 2008, o time foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa conquista trouxe a convocação dos atletas Daniel Jorge da Silva e Anderson Ribas para a Seleção Brasileira de Voleibol Paralímpico. Anderson Ribas joga na posição de ataque. Ele tem uma lesão irreversível no joelho, participou dos Jogos Paralímpicos de Londres em 2012. Daniel Jorge da Silva é levantador. Teve uma das pernas amputadas depois de levar um tiro durante um assalto. Jogou na seleção brasileira durante a Paralimpíada de Pequim em 2008 e na de Londres em 2012. Eu acho que uma deficiência física não impede as pessoas de fazerem nada, São apenas adaptações que acredito que devam ser feitas. Marcelo Oliveira é técnico do time Uniléu há 12 anos. Para ele, as diferenças entre o vôlei sentado e o vôlei convencional são mínimas. Porque o mesmo treinamento que eu aplicava no convencional, eu aplico no sentado, no voleibol sentado. A gente tem que só tomar cuidado com alguns tipos de deficiência, mas na maioria o jogo é normal. Eles são tratados como atletas de rendimento, como fosse no convencional. Ou seja, a deficiência é o mínimo, é o que não impede eles de fazer um esporte. Às vezes é um deficiente que geralmente a gente trata, o cara não vai mais poder fazer esporte, não vai poder fazer mais nada, e ele vem aqui, senta, consegue jogar, consegue depois conseguir uma colocação boa num brasileiro, consegue medalha, consegue bolsa atleta, vai viajar, conhece outros deficientes. Então, quer dizer, o ganho social para a vida deles é muito grande. Eles têm uma vida social ativa com o voleibol porque viajam o Brasil inteiro. Seja com imigrantes, atletas ou refugiados, incluir é respeitar e celebrar as diferenças. E se você quiser conferir esses e outros vídeos dos nossos alunos, basta acessar o nosso canal no YouTube. O Telão de hoje fica por aqui e nós esperamos você para o próximo programa. Até mais!